Essas são as palavras mais enigmáticas proferidas por Jesus. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Encontradas em Mateus, capítulo 7, versículo 23, essas palavras suscitam questões profundas acerca do que Jesus quis comunicar com essa declaração tão impactante. Ao examinarmos mais minuciosamente, percebemos que há uma riqueza de significado nesta mensagem. Lhe convido a permanecer conosco até o final e, se gostar desse tipo de conteúdo, apoie o nosso trabalho, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Durante seu célebre Sermão da Montanha, Jesus direcionou seu ensinamento aos corações de seus ouvintes, tendo seus discípulos como a audiência principal. Notavelmente, o Senhor, que possui todo o conhecimento, parece reconhecer que há um tipo de conhecimento que transcende o intelectual. Ele se refere ao conhecimento relacionado aos relacionamentos pessoais. O sermão culmina com uma advertência crucial acerca da verdadeira fé, apontando para a existência de falsos profetas cristãos. Jesus adverte sobre esses falsos profetas que se disfarçam como ovelhas, mas internamente são lobos vorazes, conforme Mateus 7:15 nos adverte. Eles podem utilizar uma linguagem religiosa e demonstrar um aparente poder, mas não estão verdadeiramente ligados ao Senhor. Essa distinção é vital, pois revela que a conexão genuína com Deus transcende a aparência exterior. O cerne da questão não reside apenas em nosso conhecimento de Deus, mas na realidade de Deus nos conhecer. A passagem enfatiza que ser conhecido por Deus é o fator decisivo para a salvação. Aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele serão acolhidos no reino dos céus. Aqui percebemos a ênfase na reciprocidade do relacionamento. Paulo também aborda esse conceito, afirmando que aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. A analogia do pastor e suas ovelhas destaca esse relacionamento íntimo. Jesus se apresenta como o bom pastor que conhece suas ovelhas e é conhecido por elas. Essa interação pessoal transcende a superficialidade e demonstra a verdadeira conexão espiritual. As palavras sombrias, "nunca vos conheci", ecoam com profundidade. Jesus não as profere por falta de conhecimento, mas devido ao conteúdo dos corações daqueles a quem ele se dirige, especialmente a iniquidade, que representa o afastamento da vontade divina. Essa iniquidade é o que separa esses indivíduos de Jesus. A passagem faz menção da citação de Isaías sobre a hipocrisia, descrevendo aqueles que se aproximam com palavras, mas seus corações estão distantes. O grupo a que Jesus se refere como os praticantes da iniquidade são os falsos cristãos e falsos mestres. São comparados a cães, ímpios e impuros, ressaltando sua desconexão espiritual. O trecho final enfatiza sua distância de um relacionamento verdadeiro com Deus, usando uma linguagem forte para destacar sua separação. Essa advertência de Jesus se aplica àqueles que proferem Senhor, Senhor, mas falham em integrar sua vida espiritual com sua vida cotidiana. Eles podem frequentar a igreja e cumprir deveres religiosos, mas suas ações contradizem a fé que professam. Aqueles que falam eloquentemente, mas vivem de maneira imoral, alegam seguir Cristo, mas agem contrariamente a seus ensinamentos. Jesus se estabelece como o juiz supremo de todas as pessoas, um papel que deve ter surpreendido aqueles que o consideravam apenas um professor local. Sua afirmação chama a atenção para um futuro dia de julgamento, questionando se as buscas que consomem nossa vida terão a mesma importância naquele momento. Nesse dia, não poderemos justificar nossas escolhas terrenas, quando todas as coisas deste mundo perderão significado. Essa passagem nos recorda que a fé, sem um relacionamento sincero com Jesus, é insuficiente. As ações que realizamos em nome de Jesus devem estar enraizadas em uma conexão autêntica e devoção sincera.
A verdadeira fé em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Dizer Senhor, Senhor e reivindicar crença não é suficiente. É preciso também seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. Aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo têm o Espírito de Deus habitando neles e, com a ajuda do Espírito Santo, são capazes de compreender e seguir a vontade do Pai. A separação eterna da presença de Deus é o destino daqueles que proclamam sua fé em palavras, mas não vivem de acordo com ela. A salvação depende de conhecer a Jesus intimamente e ser conhecido por Ele. É uma conexão que transcende a mera confissão verbal ou a confiança em ações superficiais. Esta mensagem nos lembra que a fé, sem um relacionamento genuíno com Cristo, é vazia. As ações que realizamos em nome de Jesus devem brotar de uma conexão sincera e uma devoção profunda. A verdadeira fé é enraizada em um relacionamento transformador com Jesus que permeia todas as áreas de nossa vida. Em seus corações, a motivação divina rege, conduzindo-os a obedecer ao Senhor e servir ao Espírito Santo, conforme Romanos 5:5 na Nova Versão Internacional. A esperança não desaponta, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vez que a porta se fecha, esta jamais se abrirá novamente. No entanto, alguns mantêm a esperança de que essa porta se reabra. Não obstante, as Escrituras não sustentam tal expectativa. Portanto, todos aqueles que ouvem essas palavras e as põem em prática assemelham-se a um homem sábio, perspicaz e sensato que construiu sua morada sobre a rocha. Então a chuva caiu, as enchentes vieram, as torrentes se precipitaram e os ventos sopraram contra aquela morada com toda a sua força. No entanto, ela permaneceu inabalável, pois estava firmemente fundada sobre a rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve estas palavras minhas, mas não as pratica, é comparável a um homem insensato e desatento que edificou sua morada sobre a areia. A chuva caiu, as enchentes vieram, os ventos sopraram e investiram com ímpeto contra a casa, que sucumbiu completamente. E grande foi a sua ruína, como nos adverte o Evangelho de Mateus 7:24-27. Os ouvintes de Cristo podem ser classificados em dois grupos distintos: aqueles que escutam e seguem os seus ensinamentos, e aqueles que escutam, mas não agem de acordo com os seus preceitos. Cristo pregava perante uma multidão diversificada, e assim os separava uns dos outros, assim como fará no grande dia, quando todas as nações se reunirão diante dele para ouvir. Ouvir a Cristo não é meramente escutá-lo, mas obedecê-lo. O Senhor ilustrava um ponto crucial: a nossa fé em Cristo será posta à prova diante de Deus. Aqueles que confiaram em Cristo e demonstraram sua fé mediante a obediência não terão razão para temer, pois suas vidas estão alicerçadas na rocha. Por outro lado, aqueles que professaram confiar em Cristo, mas negligenciaram a obediência, enfrentarão a condenação. Não devemos menosprezar levianamente este sermão, pois foi proferido por Deus e devemos nos inclinar diante dele e nos submeter à sua autoridade, pois todos seremos julgados. Quando Jesus concluiu a pregação destas palavras no monte, as multidões ficaram atônitas e sobrecarregadas com seu ensinamento, pois ele ensinava como alguém que possuía autoridade própria e não dependia de outros para confirmar sua autoridade como faziam os escribas. O sermão era tão profundo e impactante que, embora muitos o ouvissem, poucos eram aqueles que se sentiam inclinados a segui-lo. No entanto, todos estavam maravilhados com sua doutrina. A pergunta que se impõe é: como servir a Deus de maneira aceitável? Há uma diferença entre andar com Deus e servi-lo à nossa maneira e servir a Ele de acordo com o seu desejo. Quando Deus disse a Saul que a obediência era preferível ao sacrifício, ele estava indicando que não podemos buscar servi-lo segundo nossos próprios termos, mas sim alinhar-nos com sua vontade conhecida.
Devemos distinguir entre essas duas abordagens, pois muitas pessoas afirmam ter andado com Deus e feito sua vontade, mas Deus lhes dirá: apartai-vos de mim. Devemos nos aproximar dele com uma submissão reverente à sua palavra. A Bíblia nos oferece uma visão profunda de como Jesus orava, especialmente no jardim do Getsemane, conforme Hebreus 5:7 nos relata que ele apresentava petições específicas e súplicas urgentes, com clamores e lágrimas a Deus. E ele era ouvido devido à sua submissão reverente. A submissão reverente consiste em dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Significa renunciar à nossa própria vontade e aceitar a de Deus. Jesus nos deu uma oração modelo, a oração do Senhor, na qual ele incluiu o princípio da submissão à vontade divina. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nos aproximamos de Deus, devemos dizer: se a minha vontade não estiver alinhada com a tua, Senhor, eu a renuncio. Em conflitos de vontades, permita que a vontade de Deus prevaleça. A verdadeira dedicação a Deus envolve um compromisso do coração que não se abala facilmente. Como exemplificado em 2 Crônicas 15:14 e 15, quando o povo fez um juramento ao Senhor de todo o coração e o buscou sinceramente, o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados. Uma dedicação sincera a Deus é recompensada com sua proteção. Sacrifício faz parte da caminhada e serviço com Deus, pois a obediência pode ser inconveniente para a nossa carne. Daniel, ao abandonar sua posição confortável, e Abraão, ao arriscar tudo por Deus, demonstraram esse sacrifício. Às vezes, devemos abrir mão de nosso tempo, habilidades, energia e recursos para ver o reino de Deus avançar. Oração de gratidão pelos privilégios concedidos a nós como filhos de Deus. Inúmeras são as graças que diariamente recebemos. Sejamos gratos e continuemos vigilantes nas palavras do Senhor. Dessa forma, continue conosco, que temos mais um vídeo que certamente será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.